Bem-vindo para mais uma aula no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será abordado como criar o formulário de upload com React. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este formulário, no qual eu posso selecionar um arquivo. Eu seleciono esta imagem, serviço premium, clico em abrir, não clico em salvar, verifico na API. E na API eu tenho as seguintes imagens: serviço Premium versão 1 e versão 5, mas não tem esta imagem. Clicando em salvar, será enviado esta imagem para a API. Confiro na API se realmente enviou. Se enviou para a API recebeu e fez o upload da imagem. É isso que será implementado nesta aula. Primeiro, este formulário de upload e depois como conectar este formulário com a API, isto é, enviar a imagem para a API e a API faz o upload da imagem para o servidor. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, em seguida pasta, com o nome de upload e eu quero trabalhar com Node e também com o React. Abro esse diretório no gerenciador de arquivos, com o diretório aberto e importante. Você só pode criar na área de trabalho se o nome do seu computador não tiver caracteres especiais. Se tiver caracteres especiais, deve criar no disco principal. Na maioria das vezes é no disco C. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir. Uma delas é simplesmente arrastando o diretório. Projeto aberto no editor. Posso começar a criar o projeto com o React. Venho em terminal, novo terminal. Se você quiser, pode utilizar o prompt de comando, mas precisa acessar o diretório correto. Primeiro, utilizo o comando npx. Eu quero criar um projeto utilizando next com o React. Enter para criar o projeto. Qual é o nome? Coloco o nome de upload, underline. Estou trabalhando com o front-end e estou utilizando React. Ok, Enter. Será utilizado TypeScript? Não, neste projeto. ESLint sim. Caso você queira alterar, é só navegar para a seta direita ou esquerda. Em relação ao ESLint sim. Tailwind não utilizo o CSS do Tailwind. Ok, deve criar o diretório source. Em relação a app router, não. E aqui eu não quero customizar o alias quando eu quiser importar uma biblioteca. E aguardar a criação do projeto. Projeto criado. Se eu acessar o diretório, temos os arquivos. Node Modules, as dependências. Quando vocês baixarem o código-fonte, não será disponibilizado esse diretório, logo eu apresento como criar, público, os arquivos públicos, source é aqui que será implementado. Somente antes eu preciso acessar esse diretório, eu copio o nome do diretório para não ter erro, coloco o cd e colo o diretório que eu havia copiado. Agora sim, dentro do diretório, posso executar o projeto. Utilizo o comando npm run dev. Enquanto ele starta o projeto, eu venho neste arquivo ler, apago toda a instrução, todo o código que existe neste arquivo e no mesmo eu colo o seguinte: como rodar o projeto baixado, conforme eu setei. Quando baixar o projeto não existe esse diretório, executa o comando npm install e em seguida executa o projeto utilizando o comando npm run dev, que é criado esse diretório next. Como rodar o projeto baixado, sequência para criar o projeto que já executamos. Assim fica mais fácil para vocês acompanhar. Pego esse endereço, abro no navegador, coloco simplesmente o endereço e tem o conteúdo padrão que vem quando é criado o projeto com Next. Eu altero algumas coisas, venho em página, primeiro no app, estou incluindo o CSS global, o CSS global esse daqui. Eu limpo o arquivo para não ter nenhum estilo, fecho o app, depois venho em Document, altero para português Brasil, para não ficar apresentando a opção de traduzir. Aqui eu não preciso alterar nada.
somente venho aqui no CSS e excluo também todo o CSS deste módulo. Venho no arquivo index e no arquivo index altero o título, então será Selk. Em seguida eu estou trabalhando com o payload. O restante eu deixo tudo como padrão, inclusive o ícone eu apago todas essas imagens e ao invés de eu utilizar este ícone padrão, eu coloquei este ícone. Nome da imagem deve ficar com este nome e a mesma extensão. Se você não tiver uma imagem com essa extensão, é só pegar uma imagem JPEG PNG e pesquisar um conversor online gratuito. Converte de forma online e gratuita. E todo o conteúdo que está dentro da tag man eu apago. Seleciono desde esta div até onde estiver finalizando o man. Eu deixei somente isso daqui. E na parte superior já posso apagar. Isso aqui não está sendo utilizado. O CSS módulo posso também excluir, o Google Fonte e a imagem. Se eu não estou utilizando mais o CSS módulo, não preciso mais deste arquivo. Ele está apresentando com as cores diferentes em função do Git. Eu retorno no gerenciador de arquivos, acesso esse diretório e dentro desse diretório eu tenho o diretório Git. Como eu não estou utilizando o Git, eu excluo. Sobre Git eu abordo no curso de React e Node. Caso você queira aprender mais sobre Git, eu abordo no curso citado. Ou você também pode acessar o QR Code que será apresentado em algum lugar na tela. Feitas as alterações no projeto, agora não está apresentando mais, porque eu excluí o Git, e venho no arquivo index e começo a implementar. O formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, dentro da tag form, no momento eu deixo vazio, não coloco nada, somente crio um label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, ele deve selecionar uma imagem e será um campo input, e este campo é do tipo file para o usuário poder selecionar um arquivo, nome do campo image. No momento isso já é o suficiente, finalizo este campo e acrescento 2 quebras de linha. Ele finalizou neste formato, mas eu não quero assim, eu quero neste padrão finalizar. E finalizo o segundo BR. Tenho o primeiro campo, falta criar o botão. Para criar o botão, faço o seguinte. Utilizo a tag específica para criar o botão, type submit. Quando o usuário clicar neste botão, ele quer submeter o formulário. Finalizo a tag botão e apresento o texto salvar sobre o botão. Também coloco 2 quebras de linha caso seja necessário, porque eu não estou utilizando nenhum CSS neste local. Venho no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, já tenho o ícone que eu havia alterado e temos o formulário. Somente faltou um título na parte superior. Utilizo a tag H2, coloco o título formulário, o payload imagem. Conferir como ficou. Formulário ficou melhor agora. Está indicando para que serve este formulário. Eu preciso receber este arquivo. Venho antes do return e declaro uma variável para receber a imagem, uma constante. Primeiro o nome da constante que possui a imagem e depois, quando eu quiser setar, eu utilizo setImage e neste caso preciso incluir o useState. O editor está apresentando, se eu clicar sobre useState, deve importar na parte superior. Se não importou, você importa manualmente. Agora que eu tenho a imagem, esta constante, eu posso setar o nome. Venho no formulário e quando o usuário fizer alguma alteração, onChange, isto é, selecione uma imagem, ele deve chamar a variável que eu criei acima. Crio uma função, recebo como parâmetro evento, uma função seguindo o padrão ArrowFunction, e para setar, conforme eu citei, é o
setImage. Eu quero setar a imagem, para isso utilizo o evento que estou recebendo como parâmetro, .target. Quando eu utilizo o target, posso indicar se eu quero receber o type, name ou qualquer outro atributo. Neste caso é o valor, a imagem. Então, será utilizado o value. E será a primeira posição do value. Observe se o editor não colocou outra palavra no lugar do value. Faltou aqui o files. Files.value. Ou melhor, aqui eu não preciso do value. Como eu quero receber somente o file, eu simplesmente coloco somente file. E target.file e entre colchetes o 0. Estou recebendo a imagem. Quando o usuário selecionar, significa que eu posso enviar a imagem para a API. Isso quando o usuário clicar no botão deste formulário. Coloco um comentário: executar a função quando o usuário clicar no botão do formulário. Crio uma constante, e esta constante com o nome de upload image, upload da imagem. Crio uma função seguindo o padrão AeroFunction, somente acrescento o async, porque será utilizado o await, e do evento e a função seguindo o padrão AeroFunction conforme eu setei. E deve chamar esta função quando o usuário clicar no botão deste formulário. Neste botão é um botão do tipo Submit. Se ele é um Submit, quando o usuário submeter este formulário, chame a função que eu criei, sendo a função uploadImage. Ok, estou chamando a função. Se eu colocar um console log só para conferir se realmente está chamando a função corretamente, só coloco a palavra upload, já é o suficiente. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho em console, em seguida clico em salvar. Clicando em salvar, vocês viram que apresentou o upload. Mas o que aconteceu? Ele apresentou o upload rapidamente e recarregou a página. Eu não quero esse padrão de recarregar a página. Isso significa que eu preciso bloquear o recarregamento. Pego o e do event, que eu estou recebendo como parâmetro, e em seguida o prevent default. Desta forma, eu bloqueio para não recarregar. Retorno no navegador, se realmente vai ter este comportamento, dou um Ctrl F5 para recarregar, limpo o console, clico em salvar o upload. Não recarregou a página, então tem o comportamento que eu quero. Depois eu preciso criar uma constante com os dados. E esta constante será um objeto. Utilizo constante, conforme eu citei, form data. Esta constante deve ter os dados e será um objeto, então utilizo new, em seguida instancio form data. E posso atribuir a imagem. Utilizo o form data, ela recebe, acrescento utilizando o método append, será em uma posição image, coloco image porque a API implementada em aulas anteriores recebe como image, e o image recebe o valor que vem do campo image desta constante image. Então, por isso aqui temos o mesmo nome, image, imagem. Falando em API, eu preciso da mesma. API implementada em aulas anteriores, então venho no gerenciador de arquivos e crio um novo diretório. Esse novo diretório também com o nome de upload. Neste caso eu estou trabalhando com o back-end e neste back-end é com o Node.js. Abro esse diretório e pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Com o código da aula anterior nesse diretório, abro uma nova janela no editor. Eu prefiro utilizar uma nova janela, não gosto de trabalhar no mesmo editor, na mesma janela. E para abrir o projeto, simplesmente arrasto esse diretório. Venho no arquivo ler, tem como executar o projeto baixado, abro novo terminal,
Se você quiser, pode utilizar o prompt de comando. Primeiro preciso instalar as dependências, utilizo o npm install para instalar as mesmas. Dependências instaladas corretamente, o próximo passo é startar o projeto. Se você tiver o NodeDaemon, pode utilizar o NodeDaemon, se não, você utiliza o Node. Como eu tenho o NodeDaemon instalado, utilizo o mesmo para startar o projeto. Na aula anterior, ou nas aulas anteriores, eu apresentei como fazer uma requisição utilizando o Insomnia para este endereço, mas agora será utilizado o front-end. Importante destacar, você deve utilizar o código-fonte da aula anterior, na qual eu apresentei como implementar o middlewares, o CORS, para permitir requisições externas. Servidor iniciado na porta 8080, esse endereço significa que a API está startada. A API startada, posso fazer uma requisição para a mesma com o front-end. E para fazer a requisição, será utilizado o Axios. Eu não tenho ainda o Axios instalado, a biblioteca eu preciso instalar. Acessar o navegador, eu já acessei, agora simplesmente instalo essa dependência. Dou um Ctrl+C para pausar, sim. Em seguida, colo npm install para instalar o Axios. Enter, instale a dependência. Dependência instalada corretamente. Eu coloquei acessar o navegador somente na sequência para criar o projeto. Aqui na parte superior também acrescento. Limpo CLS, em seguida starto npm run dev para startar o projeto. Dependência instalada corretamente, startado o projeto, posso fechar o arquivo ler e, conforme eu coloquei no comentário, o Axios já está instalado. Posso utilizar await, aguardo o processamento, Axios, começo a digitar, ele já apresenta que eu tenho Axios. Se eu der um Enter, deve ter importado na parte superior. Exatamente. Import Axios from the Axios. Importado o Axios, utilizado o mesmo. Você só pode utilizar o await se você tiver acrescentado o async na parte superior. Será uma requisição para a API, e a API ela está utilizando qual método? Só conferir, sendo POST. Então, também faço uma requisição do tipo POST. Já coloco POST, depois para qual endereço? Retorno na API, a API está rodando no endereço localhost 8080 e depois eu preciso indicar qual é a rota. Rota upload image. Pego e acrescento neste local. Preciso enviar os dados e os dados estão nesta constante, form data. Preciso enviar o cabeçalho e ao invés de eu acrescentar o cabeçalho diretamente aqui, eu crio aqui acima, depois de receber os dados. Para isso, crio uma constante para receber este cabeçalho. Posso colocar headers para ser fácil de identificar. E o mesmo recebe um objeto. Dentro deste objeto tenho a primeira propriedade, sendo cabeçalho, que é uma palavra reservada, você coloca exatamente conforme eu coloquei, e esta propriedade recebe um objeto. Dentro deste objeto eu posso indicar que será enviado os dados em formato de objeto, utilizando o multipart form data. Agora sim, utilizo esta constante. Você poderia fazer isso daqui, copiar e acrescentar neste local, mas eu acho que fica mais poluído. Eu prefiro criar uma constante fora. E próximo passo é verificar se conseguiu executar com sucesso. Acessa o then, este método, se responder sucesso. Response recebo como parâmetro e internamente crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction, colocar um comentário, acessa o then quando a API retornar status 200. Se eu retornar na API, só conferir. Quando conseguiu realizar o upload corretamente, retorna status 200. Quando eu não coloco status, por padrão é o 200. Se não, retorna o status 400. Quando retornar o status 400, acessa o cat. Neste cat eu posso receber o erro como parâmetro, crio uma ArrowFunction, mas quando a API responder, eu tenho
status 400. Mas quando a API não responder desta forma, eu preciso implementar o seguinte: acessa o cat quando a API retornar erro. Eu verifico se a API retornar erro, se erro.response, se existir, significa que a API retornou o erro. Se não, se a API não retornou, a API não conseguiu responder, isto é, ela está offline, algo do gênero. Eu crio uma constante aqui acima, pego esta para facilitar, só altero o texto, declarar a variável para receber a mensagem, qual é o nome, será message, só confiro na API como eu coloquei. Copio daqui para colocar exatamente. Aqui não vai interferir na parte superior quando eu estou criando a constante, mas depois, quando for setar, aí sim influencia. Eu pego o set message da parte superior e venho neste else, coloco o set, eu copiei a linha inteira, é somente set, e a mesma recebe a seguinte mensagem: erro, tente novamente mais tarde. Se não, eu acesso este hífen e neste hífen setMessage recebe o que a API responder. Parâmetro erro, depois de erro eu tenho a posição response, depois do response eu tenho os dados e depois dos dados eu tenho a, conferir como eu coloquei, mensagem. Copio daqui e colo no front-end esta mensagem. Só falta um comentário, indicar para que serve esta instrução, atribuir uma mensagem. E aqui também atribuir uma mensagem, mas agora é de sucesso. Utilizo set message e ela recebe o que eu recebo como parâmetro, response, este parâmetro. Depois tem a posição data e dentro da posição data eu tenho conferir também no back-end, eu coloquei mensagem. Copiar para não ter erro. Agora sim, eu tenho a mensagem, só falta imprimir. E a mensagem está dentro desta constante. Set para setar e mensagem quando eu quiser recuperar. Eu quero recuperar abaixo da tag H2. Eu verifico, abro primeiro chave indicando que eu quero utilizar um JavaScript. Se mensagem for true, então deve imprimir dentro da tag P de parágrafo o que estiver dentro de mensagem. Mas, se não, ele deve imprimir vazio. Estou utilizando uma expressão ternária. E bora testar se realmente está funcionando. Venho no diretório público, eu tenho esta imagem, serviço premium versão 1. Venho no formulário, isso aqui eu posso fechar, não preciso mais, ou eu deixo no momento, dou um Ctrl F5, em seguida seleciono um arquivo, eu havia selecionado versão 1 na aula anterior, então agora eu seleciono esse Premium versão 5, só diminuir para vocês conseguirem visualizar, clico em abrir, Premium versão 5, clico em salvar, o upload realizado com sucesso, não apresentou erro nenhum, então posso fechar. Venho no back-end e confiro se fez o upload corretamente, se existe o arquivo. Exatamente, versão 5, o arquivo que eu fiz o upload. Havia apresentado erro, agora já carregou. Caso no seu ele não tenha carregado, é só clicar mais uma vez, ele abre corretamente. Significa que está implementado o formulário com React e este formulário está fazendo uma requisição para a API, envia o arquivo e a API salva no servidor. Agora falta implementar o seguinte: quando eu faço o upload e fez o upload do arquivo na API, falta salvar o nome do arquivo no banco de dados. Então, na próxima aula será apresentado como conectar este projeto com o banco de dados. Depois de ter realizado a conexão do projeto com o banco de dados, em outra aula será apresentado como salvar o nome do arquivo no banco de dados. E depois, em algumas aulas, será apresentado como recuperar a imagem do back-end para o front-end. Então, vai ter várias aulas sobre este conteúdo.
Por isso é importante que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.